Quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que eu gosto de falar muito. Eu quero falar um pouquinho sobre identidade. Hoje, queridos, nós temos um problema, não só no meio da igreja, mas no meio, qualquer lugar que nós formos, nós começamos a ver que nós vivemos uma crise de identidade. As pessoas não sabem quem elas são. Hoje, se você perguntar para uma pessoa, quem você é? Uma das respostas talvez seja, eu sou dono daquele carro ali. Você pergunta para a pessoa, quem que você é? Ah, não, eu sou dono daquele carro ali. Por quê? Porque o coração dele é firmado nas coisas que ele tem. A identidade dele é encaixada nas coisas que ele possui. Então, se você pergunta às vezes para uma pessoa, quem você é? Ela vai falar, eu sou dono de uma empresa. Eu sou empresário. Não. Ser empresário é aquilo que você faz. Às vezes você pergunta para uma pessoa, quem você é? Ela fala, eu sou professor. Só que não, professor é a profissão que ela exerce, aquilo que ela faz. E se nós formos conversando, queridos, nós vamos ver que as pessoas, muitos de nós, sofremos por uma crise de identidade, porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. No meio cristão, no meio evangélico, no meio que nós vivemos, muitas vezes você pergunta para uma pessoa, você é santo ou você é pecador? De pronto a pessoa vai falar, eu sou um pecador. Só que a palavra de Deus, ela é muito clara quando fala que Deus, em Cristo Jesus, perdoou os nossos pecados. Por quê? Porque nós associamos a palavra santo separado, queridos, com a santidade do católico, aquela santidade, eu não cometo erros, então eu não posso ser, aquele que comete erros não pode ser chamado de santo. Queridos, Paulo é muito claro quando ele fala em todas as suas cartas aos santos irmãos da igreja de Éfeso, aos santos irmãos da igreja de Colosso. O que ele está falando? Que vocês são santos, vocês são separados, vocês já não são, a essência de vocês não é mais uma essência de pecadores. E quando nós falamos sobre isso, às vezes gera uma crise. Por quê? Porque a nossa identidade muitas vezes está cravada naquilo que nós fazemos. E por isso que nós temos uma crise de identidade. Muitos são classificados por aquilo que possuem, têm sua identidade firmada naquilo que possui. Muitos são classificados por seu passado. Principalmente quando nós falamos com relação à colônia, ou cidades pequenas, lugares menores, onde as pessoas acabam se conhecendo. Você vai falar sobre uma pessoa, sobre o que ela vai ser classificada? Sobre o seu passado. Ah, pastor, aquele lá não presta. Mas por quê? Porque há 35 anos atrás, ele pegou uma coisa que era minha. Por quê? Porque a pessoa vai sendo classificada pelo seu passado. Vocês conseguem entender? A pessoa acaba sendo classificada pelo seu passado. E nós precisamos renovar o nosso entendimento com relação a isso. Aquilo que nos define não é o nosso passado. Aquilo que nos define não é o que nós possuímos. Aquilo que nos define não é aquilo que nós temos. Nós não somos definidos com relação ao nosso passado. Queridos, e hoje eu estava orando já por essa palavra e Deus me deu uma direção muito clara. Hoje vai ser uma noite de ruptura. Você vai romper com o teu passado. Porque, queridos, o teu passado não te define. O teu passado não diz quem você é. Às vezes as pessoas são rotuladas, e eu falo porque pelo ambiente que nós vivemos hoje, as pessoas são rotuladas por aquilo que elas fizeram há 15, 20, 30 anos atrás, queridos. Nós não somos o nosso passado. Em Cristo Jesus, o que a palavra diz? Que nós somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se nós entramos em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. Você consegue entender essa afirmação? Ele pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento.
Nossa identidade não tem a ver com as nossas falhas, nem com as nossas habilidades e nem com as nossas virtudes em si. Nós precisamos compreender a graça de Deus sobre as nossas vidas. A nossa identidade, queridos, ela não está firmada nas nossas falhas nem nas nossas virtudes. A nossa identidade, aquilo que nós somos, não tem a ver com aquilo que eu faço bem ou com aquilo que eu faço mal. A nossa identidade, queridos, está cravada naquilo que Jesus fez por nós. Naquilo que Ele fez. Quando a Bíblia fala, entre com ousadia na sala do trono, entre com ousadia na sala do trono, a fim de buscar misericórdia e graça, o que ela está falando? Que nós podemos entrar diante de Deus, na sala do trono com ousadia quando? Ou por quê? Pela obra que Jesus fez. Porque um novo tempo se abriu a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então, pela obra de Jesus, nós podemos entrar na sala do trono através da graça de Deus. Então, não tem a ver com as tuas virtudes e não tem a ver com os teus defeitos. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz. Isso é justiça de Deus. Tem a ver com aquilo que somos em Deus. Abram comigo lá em 1 Coríntios 15, do 9 ao 10. Primeira Coríntios 15, do 9 ao 10. Eu gosto muito das referências e da história de Paulo, porque nós conseguimos nos reconhecer muitas vezes em Paulo. E olha o que 1 Coríntios 15, do 9 ao 10, o apóstolo Paulo fala. Ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Queridos, Paulo olhava para o seu histórico e ele reconhecia que ele não poderia ser chamado apóstolo. Paulo recebe Jesus, mas ele olha para o seu histórico, quando o primeiro mártir da história da igreja foi assassinado, Estevão. O que aconteceu? Ele foi apedrejado e as roupas deles foi jogado aos pés de Saulo, aos pés do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, antes de conhecer Jesus, ele perseguiu a igreja. E quando ele olhava para o seu passado, o que ele falava? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Pelo meu histórico, pelas minhas forças humanas, por aquilo que eu faço, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele se coloca como o menor dos apóstolos. Só que ali, nesse texto que nós lemos, existe um mais, queridos. E sempre quando você lê um mais na Bíblia, preste atenção. Ele começa a falar, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo, mas... E Deus, Ele sempre trabalha com mas, queridos. Você pode olhar para mim, mas você não conhece a minha vida, mas existe um mais de Deus. Existe um mais de Deus, uma transformação de Deus. Existe uma vírgula de Deus em cada história, queridos. Se você olhar para a sua história, queridos, você era um antes de Cristo e você é um depois de Cristo. Quando você teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim, mas a sua vida vai ser transformada. Você pode olhar para a sua família, você pode olhar para as suas coisas, você pode olhar, pastor, não dá jeito. Mas existe um Deus nos céus que pode transformar a realidade da tua vida. E os mais na Bíblia, queridos, precisam ser grafiados, assim, marcados. Você precisa meditar naqueles mais. Porque ele fala assim, mas pela graça sou o que sou. Eu fui um perseguidor da igreja, eu corri atrás da igreja, eu prendia as pessoas, eu perseguia as pessoas, eu matava as pessoas, mas a graça de Deus me fez um apóstolo. Vocês estão conseguindo entender?
Quando eu medito nessas coisas, eu falo, cara, olha quem eu era. Olha quem eu sou. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Querido, se Deus transformou a minha vida, se Deus transformou a sua vida, que você é um cabeça dura, quem que Ele não vai transformar? Ou você foi facinho de lidar assim? Sou o que? Ele é um apóstolo. Pela graça de Deus, tenho a minha identidade restaurada. Quando eu começo a entender a graça de Deus, que não tem a ver com a performance, com aquilo que eu faço, eu começo a entender a graça de Deus, eu começo a perceber que a minha identidade pode ser restaurada. Eu começo a entender quem eu sou. Sou o que sou, não pelo meu passado, não pelas minhas habilidades, mas pela graça de Deus. Tudo que temos, queridos, tudo que somos, é pela graça de Deus. Ou alguém aqui foi super bonzinho, assim, desde pequenininho? Alguém foi aqui? Assim, tipo, eu nunca pequei, pastor, eu sempre fui bonzinho, eu sempre cumpri as leis de Deus. Alguém aqui? Somos o que somos pela graça de Deus. A velha realidade de Paulo, perseguidor da igreja. Paulo perseguia a igreja de forma intensa. Ele foi responsável pela morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele sabia e reconhecia o seu passado, mas isso não o definia. Isso que é interessante em Paulo, ele reconhecia o seu passado. Ele sabia quem ele era, mas o passado dele não definia quem ele era. Queridos, nós precisamos romper com o nosso passado. Por quê? Porque a maioria das pessoas são definidas por seu passado. Você vai conversar com a pessoa, não, mas isso que eu era, olha o que eu fazia. Queridos, a partir do momento que você aceitou Jesus, as coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Você se lembra do seu passado, mas o seu passado não te define. Pessoas que pecaram, que erraram no passado, estão presas naquilo. Pastor, eu sou indigno, por quê? Porque eu fiz aquilo. Queridos, rompa com o seu passado. Há possibilidade de começar de novo. O nosso passado não nos define, assim como o passado dos nossos irmãos não os define. Às vezes nós estamos conversando com pessoas, você vê que as pessoas são classificadas por aquilo que elas fizeram. Agora imagine. Aqueles que classificam, aqueles que falam, aqueles que gostam de falar do passado dos outros. Você pega essa pessoa e passa a vida dele no telão, o que ia acontecer? Você já pensou a tua vida sendo passada agora nesse telão? Tudo o que você fez e o que você pensou? Queridos, nós somos tudo farinha no mesmo saco. Se não fosse a graça de Deus, nenhum se salvava. Ah, pastor, mas eu não pequei que nem aquele lá. Não, eu não pequei que nem aquele lá. Sempre o nosso jeito é melhor. Você já percebeu? Sim ou não? Nas rodas de conversa, sempre o nosso jeito é melhor. Nós temos a tendência de achar que a gente sempre está certo, os outros sempre estão errados. Paulo, ele reconhecia, queridos, o seu passado, mas ele sabia que o passado não o definia. Ele entendia isso. Qual que é a nova realidade de Paulo? Paulo, o apóstolo que mais trabalhou. Ele fala, eu não sou digno de ser chamado apóstolo pelo meu passado, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e pela graça de Deus, essa graça não foi em vão na minha vida, eu trabalhei muito mais do que os outros. É isso que Paulo fala, que ele trabalhou muito mais do que os outros. Queridos, tem duas formas de analisar esse texto. Que Paulo trabalhou bastante, depois por segundo lugar Pedro, depois João, depois Tiago, tipo tabela do Campeonato Brasileiro, assim, sabe? Primeiro, segundo, terceiro. Só que a interpretação que eu acho e eu entendo que é a mais correta, que Paulo estava falando assim, pode somar todos os outros apóstolos que eles não fizeram o que eu fiz. Pode colocar tudo eles, assim, todo o
trabalho deles assim, ó, eu trabalhei muito mais do que todos eles juntos. Se você for analisar, os apóstolos se concentraram em Jerusalém, queridos, mas Paulo evangelizou todo o mundo conhecido da época. Paulo, com a sua equipe, nas suas viagens missionárias, eles pregaram o evangelho para todo mundo conhecido da época. Você consegue entender? Uma identidade transformada, ele sabia quem ele era. Ele sabia do poder da graça, ele sabia da transformação na sua vida. Paulo reconhecia suas fraquezas, mas também exaltava a graça de Deus. Não podemos exaltar as nossas fraquezas e limitações acima da graça e da capacidade de Deus nos usar. Queridos, Paulo reconhecia suas fraquezas, só que ele não exaltava suas fraquezas acima da graça de Deus. Quer ver um exemplo simples? Nós, como pastores, chegamos para um casal e falamos: queridos, nós vemos que vocês estão prontos para liderar um grupo familiar. E você chama a pessoa para liderar um grupo familiar. O que ela vai fazer? Não, pastor, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Exalta mais as suas fraquezas e dificuldades do que a graça de Deus. Queridos, e nós temos uma tendência terrível de achar que se nós ficarmos nos desmerecendo, nós somos humildes. Ah, porque tadinho de mim, ó. Quanto mais eu me desmereço, mais eu sou humilde. Isso não tem nada a ver com a realidade, queridos. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos limitações, que nós temos fraquezas, mas nós precisamos compreender que existe uma graça sobre as nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Humildade, queridos, não tem nada a ver com mediocridade. Temos que tomar cuidado para não confundir humildade com mediocridade. Temos que tomar muito cuidado para não confundirmos humildade com mediocridade. Com pensamento medíocre: eu não posso, eu não consigo, as coisas são difíceis. E daí nós achamos que isso é humildade. Daí nós vamos orar: Deus, tadinho de nós, pobres e humildes pecadores. Nós achamos que isso é humildade. Tadinhos de nós que somos pobres e humildes pecadores. Isso não é humildade. Você está depreciando a graça de Deus. A graça de Deus não te fez um coitadinho e um pecador. Sim ou não? Você concorda comigo? Sim ou não? Então, se eu estou falando que eu sou um coitadinho e um pecador, eu estou falando que a graça não teve o poder suficiente para transformar a minha vida e me levar para diante de Deus. E daí eu estou com um pensamento mediano, medíocre, achando que eu estou sendo humilde diante de Deus. Se desfazer de si mesmo, queridos, não tem nada a ver com humildade. Olha que interessante, Jesus ele sempre se posicionou no seu chamado. Abram comigo lá em Lucas 4, do 18 ao 21. Lucas 4, do 18 ao 21. No contexto, deixa eu só explicar o contexto. No contexto, Jesus entrou em uma sinagoga, ele entrou na sinagoga, ele pegou um dos rolos para leitura na sinagoga. Então ali tinham os escribas, os fariseus, estavam os frequentadores da sinagoga. Jesus ele pega um dos rolos e ele lê esse rolo, que é o rolo de Isaías. E olha o que ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e me enviou a curar os quebrantados de coração, e a pregar a liberdade aos cativos, e a restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro,
tomando para dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumprem essas escrituras em vossos ouvidos. Então ele leu, pegou o rolo, entregou, sentou, estava todo mundo olhando para ele. O que ele falou? Essa palavra que eu li aqui, se cumpriu no meio de vocês. Se acontecesse alguma coisa parecida no nosso meio, o que a gente ia falar? Que cara arrogante. No nosso meio religioso, se acontecesse algo parecido, vem um cara, se levanta do nosso meio, lê um rolo, lê uma profecia, e ele bate no peito e fala: essa profecia está se cumprindo agora. Eu sou esse cara aqui. O que a gente ia falar? Que cara arrogante. Não dá para dar um microfone para um cara desse. Queridos, eu tenho temor que se Jesus aparecesse na igreja evangélica, a gente não ia reconhecer ele. A gente não ia reconhecer ele. Por quê? Porque está falando a respeito do chamado, queridos. E o chamado não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus tem me dado. E quando eu me posiciono no meu chamado, o que as pessoas vão falar? Parece um arrogante. Queridos, você que é líder de grupo familiar, não existe melhor pessoa para liderar o seu grupo familiar do que você. Para o Tiago e para a Daila agora, que nós oramos para ele, não existe melhor pessoa para cuidar do louvor dessa igreja do que eles. Por quê? Porque foi o chamado que foi dado sobre a vida deles. E quando nós nos posicionamos nesse chamado, com a mentalidade da maioria é achar que se humilhar é se depreciar, quando você se posiciona e fala: isso aqui é meu, eu vou fazer, o que as pessoas vão te classificar? Arrogante. Só que não tem a ver com arrogância, tem a ver com o entendimento daquilo que Deus deu para mim fazer. Você consegue entender a diferença? Jesus não era um cara arrogante, ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. C.S. Lewis fala isso. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em nós mesmos, em si mesmo. Você consegue entender? Para o chamado que Deus te deu, para aquilo que Deus te deu, queridos, se posicione e se levante como um leão. Se posicione e fale: Deus me chamou para isso. É isso que eu faço. Quando você for orar pelo teu chamado, quando você for orar pelas coisas que Deus tem te dado, você ora como um leão. Quer ver um exemplo, queridos? Olha o exemplo de Moisés. Abram comigo lá em Êxodo 4, do 10 ao 17. Êxodo 4, do 10 ao 17. Deus chama Moisés, colocando o contexto, Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito. Fala: vai lá que você vai libertar o povo. Tem a sarça ardente, a sarça pega fogo e não se queima. Queridos, imagine, tem uma árvore pegando fogo e não se queima. Vem uma voz, manda você tirar a sandália, você tira, você pisa. Você está conversando com uma voz, assim, no meio de uma sarça pegando fogo. Essa voz começa a falar com você. Você reconhece que é Deus. Olha o que acontece. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, mas ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.
Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Araão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de dizer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, a tua vara em tuas mãos, com o que farás os sinais. Queridos, Deus chama Moisés, e o que Moisés começa a fazer? Começa a dar um monte de desculpa. Ah, mas eu tenho a língua pesada. Alguns falam que ele poderia ser gago. Ah, mas eu tenho a língua pesada. Ah, ó, eu sou um coitadinho. E Deus olha assim: mas não fui eu que fiz a boca do homem? Querido, você quer deixar Deus nervoso? Quer? Eu vou te dar a receita. Você deixar o Deus de longanimidade, o Deus de bondade, o Deus misericordioso, o Deus que tem um longo ânimo irritado. Ele te chama para fazer alguma coisa e você fica dando desculpa. Só que você fica dando desculpa porque você firma a tua identidade nos teus dons e nos teus talentos. Moisés foi criado na corte do Egito, queridos. Atos vai falar que esse homem era eloquente. Atos fala que Moisés era poderoso em palavras e poderoso em obras. E daí o homem vem me falar para Deus que ele não conseguiria falar. Talvez os 40 anos cuidando de ovelhas deixaram ele ligado. Ele não devia falar com muita gente, ficar falando com as ovelhas. Deus ia falar com ele e falava bé, bé. Por quê? Só pode. Porque a Bíblia fala que ele era poderoso em palavras e poderoso em obras. No Egito, Moisés era poderoso em palavras e poderoso em obras. Parece um monte de crente. O crente aceita Jesus lá no mundo, o cara fala, conversa, chama todo mundo para a casa dele, lidera uma galera só para fazer coisa errada. Vem para a igreja, o cara senta no banco e não quer fazer nada. Daí Deus fala com ele e fala, né? Mas lá no Egito o cara fazia um monte de coisa. O cara fazia churrasco, convidava os amigos, conversava, falava alto, comia, sabe? Sempre estava com a casa cheia. Vira crente, o cara senta no banco, não conversa mais com ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Ah, não, eu não sei o que fazer. No Egito você sabia convidar as pessoas para ir fazer bagunça. Você consegue me entender? Deus aparece para Moisés e fala, ó, você vai libertar o povo. Não fui eu que fiz a boca do homem? Eu posso? Vai e faz. Seja maior do que as suas maiores desculpas, queridos. Para o chamado de Deus para a sua vida, queridos, você precisa se posicionar como um leão. Você precisa entender a tua identidade para que você flua naquilo que Deus tem te chamado. Só que nós vivemos dando desculpas, queridos. Nós vivemos apoiando em performance humana. Nós vivemos nos apoiando nas nossas habilidades, nos nossos talentos. Ah, se eu não sou eloquente, eu não faço. Se eu não sou isso, eu não faço. Nós esquecemos que Deus é por nós. Nós precisamos, queridos, entender a realidade da nova criação. Há uma nova realidade, queridos. 2 Coríntios 5,17, eu já falei esse texto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia de Jerusalém, queridos, traduz esse texto assim, eis que se fez uma nova realidade. Queridos, aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que se fez uma nova realidade. Uma nova realidade, queridos. Nós vivemos uma nova realidade. Não é uma reforma. Deus não pegou você e reformou. Ele fez de você uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós temos uma nova realidade. Você não é o seu passado. As coisas velhas já se passaram. Você não é o seu passado. As coisas velhas já se passaram. Queridos, eu e você temos a natureza divina em nós. Abram comigo lá em 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4.
2 Pedro 1,4, desculpa. Capítulo 1. 2 Pedro 1,4. A palavra de Deus fala assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Queridos, eu e você temos em nós a natureza divina. Dentro de nós existe a natureza divina. O mesmo Deus que se apresentou para Abraão falando: eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele faz parte da nossa natureza. Ele decidiu habitar em nós. Ele decidiu habitar em nós. Por isso, eu e você somos uma nova criatura, onde eu e Deus somos um. Você sabia que você e Deus são um? O apóstolo Paulo, ele compara o relacionamento entre Jesus e a igreja, entre o relacionamento do matrimônio, entre homem e mulher, amém? Paulo faz essa comparação, e daí ele fala, o primeiro profeta que foi Adão, ele profetizou: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Nesse mesmo relacionamento, nós nos unimos com Cristo e nós somos um com Ele. Você e Jesus são um. Ele habita em você e você habita nele. Jesus veio, através do Espírito Santo, habitar em nós. E Paulo fala que nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados à direita de Deus em Cristo Jesus, revestidos de Cristo, como se nós tivéssemos vestido Jesus. Então você e Jesus são um. Só que a minha mentalidade religiosa vai falar assim: não, eu sou indigno de merecer isso. Eu não mereço isso, eu não posso isso, eu não sou isso. Porque a nossa mente religiosa vai falar o quê? Eu preciso fazer para ter. E Jesus fala o quê? Eu fiz por vocês. Eu fiz por vocês. Você fez alguma coisa para merecer a salvação? Levanta a mão se alguém fez aqui, que daí a gente já conserta isso. Você fez alguma coisa para o Espírito Santo habitar em você? Você pagou promessa, subiu escadaria de joelho, alguma coisa você fez para o Espírito Santo vir morar em você? Não? Então você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Então você e Deus são um. Como Jesus, temos a unção do Espírito Santo, queridos. O capítulo de Lucas 4,18 que nós lemos, ele começa assim: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pois me ungiu para... A unção, queridos, é a capacitação dada por Deus para nós cumprirmos o ministério. Assim como Jesus foi ungido, cada um de nós aqui foi ungido. A unção é a capacitação de Deus para nós concluirmos aquilo que Deus tem nos dado para fazer, queridos. E nós precisamos confiar um pouco mais na unção. Sabe por quê? A gente quer confiar sempre na força do nosso braço. Quer ver uma coisa simples? Manifesta um demônio. Aqui agora, manifestou um demônio. Você vai ver as pessoas que confiam na unção e as pessoas que confiam na força do braço. Porque o demônio vai começar a se bater. O que vai fazer as pessoas? Garra, segura, puxa o braço, segura. O outro tenta dar um mata-leão. E um puxa para lá e o outro puxa para cá. Quando você libera uma palavra debaixo de unção, de joelho com as mãos para trás, o que o demônio vai fazer? De joelho com as mãos para... Não é por força, nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós podemos fazer a obra de Deus por força e por violência, ou pela unção do Espírito Santo. E nós confiamos muito mais na nossa força, nas nossas habilidades, naquilo que nós somos, do que na unção.
Por isso que nós fazemos essas orações, Deus, tadinho de mim, Por quê? Porque daí você olha para a tua habilidade e você olha para o desafio que tem na tua frente. A tua habilidade não bate com o desafio é maior, o que você vai falar? Tadinho de mim. Lembra lá, Moisés mandou 12 espias, ok? 12 espias, vão espiem a terra. Eles foram, olharam para a terra e viram que a terra era boa, a terra realmente emanava leite e mel, a terra era boa, só que o que acontecia? A terra tinha gigantes, ok? Gigantes. Quando eles voltaram, 2 dos espias falaram, vamos conquistar a terra, os outros 10 falaram o quê? Não dá. Por que eles falaram não dá? Porque eles olharam para as suas habilidades. Quando eles olharam para a sua força bélica, porque assim, o povo do Egito ele saiu, o povo de Israel sai do Egito, eles ficam andando no Egito, e o que eles faziam no Egito? Eles construíam tijolos, eles não eram homens de guerra, amém? E eles passaram 40 anos rodando no Egito. Toda aquela geração mais velha morreu, e todos os que estavam para entrar na terra do Egito eram o quê? Eram pessoas que nasceram no deserto. Eles não foram preparados para a guerra, eles não eram pessoas de guerra, eles eram montadores e desmontadores de tenda. Eles montavam e desarmavam a tenda. A nuvem subia, eles desarmavam a tenda e iam atrás. A nuvem parava, eles paravam, montavam a tenda, montavam um tabernáculo, ficavam ali. A nuvem subia, eles saíam e desmontavam a tenda. Eles ficaram 40 anos montando e desmontando tenda. Se vocês pedissem para eles montarem uma tenda, eles iam montar uma tenda muito boa para vocês. Só que se você levasse ele para o meio da guerra, o que ia acontecer? Eles iam perder. De repente, os 10 espias olham para sua força bélica, que é um monte de montador de tenda, e olham para outras, são cidades fortificadas, com gigantes. O que eles pensaram? Não vai dar certo. Por quê? Porque eles queriam confiar nas suas habilidades. Moisés e Caleb olharam, falaram, se Deus falou, vai acontecer, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos pegar esses gigantes e comer como pão quente. Só que agora se coloque na situação. Ok? Imagine você lá, se levanta Moisés e Caleb e fala assim, nós vamos comer esse povo aí, esses gigantes como pão quente. Muitos de nós iam falar, soberbos, metidos, olha o jeito que ora. Por quê? Porque nós associamos humildade com mediocridade, com pensamento mediano. Moisés e Caleb estavam pensando segundo Deus estava pensando. Se traz Josué e Caleb para o nosso meio evangélico, todo mundo ia falar que eles eram arrogantes. Não, porque nós temos que ser sempre... Queridos, nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa maneira de orar, renovar a nossa maneira de viver, renovar a maneira que nós olhamos para as coisas. Assim como Jesus foi enviado, queridos, nós fomos enviados. A unção que em nós opera, queridos, a unção que opera na sua vida, é capaz de manifestar o céu na terra. Você sabia disso? A unção que opera em você, ela manifesta o céu na terra. Queridos, quando Deus quer fazer uma coisa na terra, o que Ele faz? Ele levanta pessoas, sim ou não? Quem que falou de Jesus para você? Foi um anjo? Alguém que foi evangelizado por um anjo? Quem falou com você? Foi Jesus? Alguém? Pode acontecer, mas alguém aconteceu aqui? De Jesus falar de Jesus para você? Quem que falou do evangelho para você? Foi uma pessoa. Deus faz a obra dele na face da terra usando pessoas. Então, quando você fala de Jesus para uma pessoa e uma pessoa aceita Jesus com você, o que está acontecendo? Os céus estão se manifestando na terra. A unção que está em você manifesta o céu na terra, queridos. Quando o pessoal do louvor eles começam a tocar, o que acontece? Uma manifestação dos céus na terra. Quando nós estamos pregando a palavra, uma manifestação dos céus na terra. Quando você vai fazer uma visita, você está conversando com alguém, você ora com alguém, você impõe as mãos sobre ela e começa a orar, o que acontece? Há uma manifestação do céu na terra. Amém? Assim como Jesus foi enviado, nós fomos enviados. Olha o que João 20, 21 fala. Não precisa abrir, presta atenção aqui. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos
envio. Ele aparece no meio dos discípulos e fala: paz seja convosco. Assim como Deus me enviou. Quando Deus enviou a Jesus, Ele enviou toda a capacitação para Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele enviou todas as finanças necessárias ou Jesus passou fome quando Ele estava na terra? Não. Todas as finanças foram enviadas, sim ou não? Então o que Jesus está falando? Assim como o Pai me enviou, e quando eu andei na face da terra não tive nenhuma necessidade, eu vos envio. Nós fomos enviados da mesma maneira que Deus enviou a Jesus. Assim como Jesus foi enviado, nós fomos enviados. Jesus foi ungido? Sim ou não? Sim. Eu e você somos ungidos. Por quê? Porque nós fomos enviados. Atos 10:38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a terra, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém? E esse saiu fazendo o bem. Como Jesus foi enviado, eu e você fomos enviados. E quando nós fomos enviados, nós recebemos a unção do Espírito Santo e o poder. Se só esse versículo cair no teu coração, queridos, só esse versículo, assim como Jesus foi enviado, eu fui enviado, e você lê esse versículo, e você começar a entender que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, só. Se você entender só isso ao longo da sua vida, a sua oração não vai ser mais a mesma. Deus me usa, me capacita. Ele vai falar o quê? Eu já te uso e eu já te capacitei, porque você já foi ungido. Você consegue entender que a gente vive muito uma religião assim? Jesus foi ungido, queridos, com o Espírito Santo e com poder. Ele tinha poder, queridos, poder para manifestar o céu na terra. E o que ele fez, queridos? Ele foi ungido Ele foi capacitado para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. E eu quero dizer para você, eu quero que você creia nisso. O próprio Deus, o Deus que se apresentou a Abraão, o Deus que se chama El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele te ungiu com o Espírito Santo e com poder para você fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Ele te ungiu para fazer o bem, queridos. Pastor, fazer o bem cansa. Claro que cansa. Paulo alerta em 3 cartas. Não cansem de fazer o bem. Não cesse de fazer o bem. Em 3 das cartas, Paulo fala isso. Por que Paulo está alertando? Porque isso pode acontecer de eu e você cansarmos. Só que o Deus Todo-Poderoso nos ungiu com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem. Isso faz parte da minha e da sua identidade, da nossa natureza. Não tem como a gente fazer o mal, a não ser que nós nos desliguemos de Deus. Porque mesmo que você queira, depois que você se converteu, nem pecar em paz você consegue. Porque o Espírito Santo fica ali, isso aí você não deveria fazer. Ou não acontece com vocês? Vocês acertam tudo toda hora. Alguém acerta tudo toda hora aqui? Quando você dá umas bolas fora, não vê o Espírito Santo e fala: cara, volta para lá. Por quê? Porque nós fomos ungidos com o Espírito Santo e com poder. E nós podemos viver uma vida fazendo bem para as pessoas, pregando o Evangelho, curando, queridos, expulsando o demônio, quebrando as barreiras, tirando as pessoas das suas mazelas, queridos. Assim como Jesus foi enviado, nós fomos enviados. Queridos, nós temos a vitória sobre o diabo. 1 João 4:4 fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Queridos, maior é o que está em nós, o maior poder da terra habita em mim e em você, queridos. Essa é a nossa identidade. Queridos, o maior poder da terra, ele habita dentro de você.
Para quem gosta de série, eu gosto de assistir série no Netflix, série de super-herói, queridos, é como se tivesse uma bomba atômica dentro de você, assim, ó. Sabe? Só que você não sabe lidar ainda, mas tem. Existe o maior poder da terra, está dentro da gente. A gente não sabe como funciona direito, mas está. Você já viu que de vez em quando aquilo lá flui? Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu já tive experiências sobrenaturais, queridos, de ver a unção fluir, eu falar, meu Deus, o que está acontecendo? De você ter que largar o microfone e não continuar pregando, falar, eu não vou tocar nisso, deixa, agora a unção faz sozinho, deixa para lá. Por quê? Porque existe um poder dentro de nós, queridos, que a gente não consegue controlar. É o maior poder da terra habita em mim, em você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, Ele está em você. E a Bíblia fala que Ele ora através de nós com gemidos inexprimíveis. Agora você imagina o Espírito Santo orando dentro de você, falando assim, olha Pai, como Ele é um pobre miserável. Olha coitado dele. Você imagina uma oração dessa? Nós precisamos renovar o nosso entendimento, queridos, para nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, para a gente começar a se posicionar, se colocar em pé na firme rocha que é Jesus. Salmos fala assim, que Ele nos tirou de um tremendal, de um lamaçal de pecados, Ele nos tirou disso e Ele nos firmou em uma firme rocha. Então Ele nos tirou de um tremendal de pecados e nos firmou em uma firme rocha. Ele trocou as nossas vestes, nos colocou vestes de louvor, vestes de adoração, nos deu uma identidade de filhos e agora nós estamos em uma firme rocha que se chama Jesus. E de cima dessa firme rocha nós começamos uma nova vida. E de cima dessa firme rocha, nós começamos a orar, nós começamos a declarar a palavra de Deus, nós começamos a profetizar sobre a vida das pessoas, nós mandamos Satanás e seus demônios embora. Só que você para orar com algumas pessoas, a pessoa está lá no tremendal de lama ainda, se agonizando, quase morrendo. É maneira de pensar, queridos. A religião nos prende lá. A graça de Deus nos trouxe para cá, aqui, uma firme rocha. Essa é a nossa identidade. Nós precisamos renovar isso dentro de nós. Como você se olha? Como que você se olha? Você se vê como um filho de Deus? Ou você se vê como uma pessoa miserável? Como uma pessoa que você só erra? Que você é isso, que você é aquilo? Como que você se vê? Você se vê de forma indigna de ter comunhão com Deus? Você se vê de forma indigna de ter comunhão com Deus? Se você, no teu interior, você se vê de forma indigna de ter comunhão com Deus, é porque você está se apoiando nas suas obras. Porque quando nós entendemos a graça, nós nos apoiamos na obra de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez, não aquilo que eu faço. Ah, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser. Se você estiver apoiado nas obras de Jesus, você entender quem Jesus é e aquilo que Ele fez na sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. Você não vai continuar fazendo as mesmas coisas. Você consegue me entender? Você consegue entender que a nossa mente precisa ser renovada? Eu preciso ver a nova identidade em Cristo Jesus. Eu preciso entender quem eu sou. Queridos, quanto mais eu entendo a minha posição em Cristo Jesus, mais eu começo a entender minha identidade. Quando mais eu entendo aqui a minha identidade, mais eu começo a caminhar para o meu destino. Quanto mais eu caminho para o meu destino, mais eu entro no propósito de Deus. Quanto mais eu entro no propósito de Deus, mais o mundo ao meu redor é transformado. Se você entendeu a tua posição, você entendeu a tua identidade, o resultado vai ser o quê? O mundo ao seu redor é transformado. As pessoas do seu trabalho são transformadas. A sua família é transformada. Os seus relacionamentos são transformados. A sua igreja é transformada. Pastor, e se não tiver o resultado de transformação do mundo ao meu redor? Então comece a rever a sua identidade. Comece a rever o que você entende de você mesmo. Nós fomos chamados para mudar o mundo, queridos. Por mais que você não acredite. Alguns anos atrás eu sempre
falava com o pessoal, eu falava, vamos dominar o mundo. Às vezes eu escrevo lá, hashtag, vamos dominar o mundo. Você lembra do Pink pro cérebro? Alguns lembram, né? Tinha 2 ratinhos, um grandão magrelo e um baixinho cabeçudo. Daí o baixinho cabeçudo sempre perguntava, o magrelo grandão sempre perguntava pro cérebro, que era o cabeçudo, o que nós vamos fazer hoje? Tentar dominar o mundo. E eu vendo uma vez aquele desenho, eu falei, cara, nós vamos dominar o mundo. Se eu estou em Vitimarsum, porque nós vamos dominar o mundo, a igreja vai crescer e vai avançar. A igreja é a resposta para o mundo, queridos. E eu e você, nós vamos dominar o mundo, queridos. Assim como Jesus foi ungido para desfazer as obras do diabo, aonde eu e você estamos, nós fazemos o quê? Nós desfazemos as obras do diabo. Nós dominamos a cultura, nós mudamos a cultura, nós mudamos ambientes, nós mudamos pessoas, nós transformamos realidades, queridos. Por quê? Porque o maior poder da terra habita em mim e em você. Só que se você me ver falando isso com uma mente religiosa, você vai falar, o pastor é arrogante. Isso não tem a ver com arrogância, tem a ver com o entendimento do chamado. A Bíblia fala, queridos, que nós somos igreja. Igreja é eclésia, chamados para fora. Sabe o que é igreja, queridos? Existe uma pedra, uma rocha, na verdade, que existe até hoje. Pesquise no Google, coloca no Google, eclésia na Grécia. Existe uma rocha que se chama eclésia na Grécia, grande. O que essa rocha representava, queridos? Ela representava a eclésia, os chamados para fora. Todas as vezes que teria que tomar alguma decisão a respeito da cidade, o que acontecia? Todos os maiores de idade, todas as pessoas que serviram no exército grego e os pensadores, eles saíam da cidade, presta atenção, eles saíam da cidade, eles subiam sobre essa rocha que se chama eclésia, eles faziam a sua reunião e eles mudavam o destino da cidade. O que Jesus estava falando? Pedro, sobre essa rocha, que é a revelação que eu sou o Cristo Jesus, que eu sou o Filho de Deus, sobre essa rocha eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós nos reunimos, nós subimos em uma firme rocha que se chama Jesus. E nós tomamos as decisões do que aquilo que vai acontecer na cidade. Isso é a igreja funcionando de verdade. Pastor, eu não vejo isso acontecendo. Por quê? Porque nós temos um problema de identidade. Nós somos bons evangélicos, queridos, mas nós não somos bons filhos de Deus. Nós entendemos tudo sobre dogmas, nós entendemos tudo sobre regras, nós entendemos tudo daquilo que a nossa congregação fala, nós sabemos toda a doutrina da nossa denominação, só que nós não sabemos nada a respeito de igreja. As maiores embates que eu tive na colônia, com pessoas conversando, queridos, era tudo questão de dogmas. E nada a respeito de igreja, nada a respeito de vida. Por que vocês tomam, que as crianças tomam ceia? Dogma e tradições humanas. Daí você perde tempo explicando dogmas, queridos, se nós temos um chamado de sermos igreja. Você acha, queridos, vamos entrar numa utopia? Você acha que se todos os moradores da colônia agora ganhassem de uma só vez na Mega Sena e todos ficassem ricos, todos, você acha que os problemas da colônia acabariam? Ia acabar? Se a colônia tivesse a melhor saúde do município, se o hospital estivesse funcionando, estivesse atendimento de saúde para toda a população, as pessoas iriam ser mudadas? Sim ou não? Se tivesse a melhor universidade, o melhor colégio, todas as crianças tivessem a melhor educação, essa colônia seria outra? A resposta da colônia está onde? Aqui, ó, na igreja. A resposta das pessoas está na palavra de Deus. Aqui, igreja, eclésia. Aqui, elas precisam ouvir, elas precisam entender.
Aqui está a resposta da dor das pessoas lá de fora. Você está me entendendo? E agora nós precisamos nos posicionar nisso, queridos. Isso é verdade. Quando nós formos orar, nós temos que orar de uma posição que Ele já nos deu. Nós temos que declarar de uma posição que Ele já nos deu. Está ficando pesado o clima, assim? Mas às vezes é bom, nós precisamos pensar, queridos, nós precisamos confrontar a nossa maneira de pensar. Jesus é ou não é a resposta para o mundo? Você crê? Parece que você não acredita. Jesus é ou não é a resposta para o mundo? É? Você tem certeza? Você tem certeza? Jesus é a resposta para o mundo? Se Jesus é a resposta para o mundo, Jesus se manifesta através de quem? Através de quem? De mim. Pareceu? Jesus se manifesta através da minha vida. É da minha vida. Se eu impor as mãos sobre uma pessoa, é como se Jesus estivesse impondo as mãos sobre ela. Ah, pastor, mas daí você está sendo orgulhoso. Não, queridos, é a mentalidade medíocre que a gente tem. Se eu impor as mãos sobre uma pessoa, Jesus vai se... Você já pensou assim, ó? Quer ver uma coisa simples? Você já pensou assim, nossa, já aconteceu muito comigo. Você está no meio do louvor, assim, e daí você fala assim, nossa, Jesus, como eu queria te dar um abraço. Já aconteceu com vocês? Nossa, que vontade, se Jesus viesse aqui eu ia dar um abraço. Sim ou não? Já aconteceu com vocês? Que vontade de dar um abraço em Jesus. Dá um abracinho assim na pessoa do teu lado. Só um abracinho assim. É Jesus abraçando, queridos. Eu e você não somos o corpo de Cristo? Sim ou não? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E nós somos membros desse corpo. Se eu uso o meu corpo para abraçar uma pessoa e falando, Jesus está te dando um abraço, quem que está dando um abraço nela? Jesus? Por quê? Porque Jesus se manifesta através de você. Essa é a tua identidade. É isso que nós precisamos entender. Queridos, onde você está é como se Jesus estivesse. A religião fala o contrário. A religião fala para você ter medo de Deus. A religião fala que você não presta. O espírito de religiosidade sempre vai falar que você não merece. Queridos, nós olhamos para a nossa história, nós sabemos que nós não merecemos, mas a graça de Deus tocou as nossas vidas. E pela graça nós somos o que somos. Livres, perdoados, escolhidos, servos do Deus Altíssimo, aonde Jesus quer se manifestar e pode usar as nossas vidas. O maior poder da terra está em nós, queridos. O maior poder da terra habita em nós. Eu e você vencemos quando nós cremos que vencemos. Eu e você somos mais do que vencedores. Nós vencemos quando nós cremos que nós vencemos. Você está passando pela dificuldade, por uma luta, só que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. A hora que eu pego essa palavra e falo, isso é verdade. É verdade. Não importa a circunstância, é verdade. A partir desse momento eu venci. Quando você pega uma palavra como essa, que eu tenho falado para você, que às vezes desafia a tua mente, você tem que pegar com os olhos da fé e falar, é meu. Eu sou filho de Deus. Eu fui justificado por Cristo. Aonde Jesus quer se manifestar, Ele pode usar a minha vida. Eu fui ungido com o Espírito Santo e com poder. E você pega isso para você e fala, é meu. A partir do momento que você pega isso para você, você começa a vencer. Você começa a entender. A tua mente muda. Você fala, é meu. Daí de repente vai aparecer uma pessoa triste, desamparada, você vai lembrar que você é a manifestação de Cristo Jesus sobre a face da terra, e você vai olhar para essa pessoa e vai falar, posso orar por você? Você vai impor as mãos sobre aquela pessoa, você vai começar a orar, você vai ver que lágrimas vão correr dos olhos dela, e você vai começar a falar as palavras de Deus ao coração dela, aquela pessoa vai ser tocada pelas manifestações do Espírito Santo, vai ser curada nas suas emoções, e ela vai começar a ver em você um referencial daquilo que Deus tem para a vida dela. Só que primeiro você tem que pegar, você tem que falar, é meu.
isso acontece, isso é verdade. A unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. E a Bíblia fala que a unção despedaça o jugo das trevas. Aonde há opressão demoníaca, aonde há pecado, aonde há... Queridos, onde nós nos manifestamos, onde nós colocamos a nossa mão, nós santificamos as coisas, nós quebramos todo o laço de maldição, nós declaramos a vitória do sangue do Cordeiro e nós abençoamos pessoas. Só que isso tem que estar fundo, cravado na nossa identidade. Quem você é? Um filho de Deus. Quem você é? A manifestação de Cristo sobre a face da terra. Quem você é? A manifestação do amor de Deus sobre a face da terra. Quem você é? Eu sou o libertador dos povos. Quem você é? Aquele que prega o ano aceitável do Senhor. Quem é você? Aquele que cura os enfermos. Quem é você? Aquele que expulsa os demônios. Não é o que a Bíblia fala? Não pelas nossas forças, mas por aquilo que Ele fez. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração? Tome uma decisão, fale, eu vou praticar isso. A próxima pessoa que eu ver necessitada, eu vou orar por ela, eu vou impor as mãos sobre ela, eu vou declarar palavras de bênção sobre a vida dela. Simplesmente dê o passo, queridos. Pastor, mas eu não sei como orar, eu não sei o que fazer. Sabe qual que é o grande problema nosso? Nós somos tão orgulhosos. Nós somos tão orgulhosos que quando nós vamos orar para uma pessoa, o que nós fazemos? Eu vou orar assim, assim, e assim, e assim. Nós colocamos um roteirinho na nossa mente. Por quê? Porque nós queremos ter uma boa aparência, né? A nossa oração tem que ser bonita. Queridos, se nós arrancarmos esse roteiro, nós impormos as mãos e falar, Espírito Santo, como o Senhor Jesus prometeu, que quando nós precisássemos, o Senhor ia falar através de nós, fala através da minha vida. De repente a oração vai começar a fluir, daí você vai entender o que é oração. Que não é mais um roteiro intelectual que você gravou, mas é a manifestação do Espírito Santo através da sua vida. Daí os dons espirituais, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, os dons proféticos começam a fluir. Só que primeiro nós temos que pegar o nosso roteirinho e falar, eu entrego. Porque esse roteiro é o nosso orgulho, queridos. E nós falarmos, eu sou totalmente dependente de você. Quando nós oramos assim, como nós somos pobres, pecadores, isso é tudo orgulho humano, queridos. Eu largo esse orgulho humano e eu me apoio na obra de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Só que para você crer que você é o que a Bíblia diz que você é, independente dos teus erros, dos teus acertos, o que você vai ter que fazer? Se humilhar debaixo da palavra de Deus. Largar todo o teu orgulho humano, largar todos os teus erros, aquilo que você acha e receber a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, muito obrigado.